O espiritismo eu vejo que é uma porta de entrada para uma espiritualidade, né? Muita gente começa com o espiritismo e aí o universalismo que você segue também, né? Nessa Sim. linha da projeção astral, ela tem uma amplitude que engloba porque assim, eu penso assim, né, Saulo? A melhor forma para acabar com o preconceito em relação à espiritualidade, religiões, filosofias, é a projeção astral, porque você tá vendo que ali tem seres de todo tipo de egrégora, né? O problema não é o espiritismo. O espiritismo, na sua essência, é perfeito. O espiritismo é o estudo dos espíritos, que inclui qualquer outra coisa. Inclusive, Kardec fala isso nos periódicos dele, que foi lançado num livro chamado Catálogo Racional. Obras para se fundar uma biblioteca espírita. O espiritismo é perfeito. É o estudo dos espíritos, que inclui tudo: o budismo, o hinduísmo, a cromoterapia, a projeção astral profundamente, tudo. O problema são as pessoas. Com a Federação Espírita, eu falo isso abertamente. A Federação Espírita travou o espiritismo. O espiritismo hoje se resume a desobsessão, tratamento, estudos das obras básicas, são 5 livros só do Kardec. Kardec fez muito mais do que isso, mas se trava ali. Há o livro de Chico, obviamente, que aí abre o leque de uma forma incrível. E pouca coisa de trabalho que tem, algum trabalho de caridade, de passe, acabou. Uma cantina que abre dentro do seu espírito não faz mais nada. Ali acabou. E o que acontece? Qualquer casa que faz qualquer coisa além disso não está mais ligada à Federação Espírita. Então, a maioria das casas hoje que se fazem espírita não são espíritas, são casas espiritualistas. Porque, por exemplo, se você tem dentro da sua casa espírita apometria, você não é espírita. Se você tem dentro da sua casa espírita trabalho de reiki, você não é espírita. Um Exu. Você tem trabalho com caboclo, você não é espírita. Diretamente. Então, isso de acordo com a federação. Então, tem muita casa que é espírita, na verdade. Ela é espírita, até mais espírita que do processo, mas pela federação não. Então, tem casa que não consegue se afiliar à federação pelo trabalho que faz. Eu conheci casas, por exemplo, um cara que abriu uma casa espírita e na frente abriu uma espiritualista, o mesmo diretor. Para poder ter essa amplitude. Isso. Então, o cara vinha aqui fazer um negócio, ele atravessava a rua e fazia cirurgia espiritual, cromoterapia, reiki e tal. Então, tudo isso é espiritismo. O que acontece foi o ser humano que pegou o espiritismo e travou ele. E que eu faço é espiritismo, o que você faz também é só nome. O estudo dos espíritos deveria estar absolutamente livre, porque é exatamente isso que se determina o que Kardec queria para o espiritismo. Né? A base conceitual para qualquer espiritualista é importante que venha do livro dos espíritos. Eu acho que é um livro fantástico para o cara que fala assim, pô, eu quero começar a conhecer. Cara, leia o livro dos espíritos. Não tem nada de... Assim, o que aconteceu, acho que até isso é discutível. Pensa o seguinte, Kardec começou o espiritismo na França, numa época em que o catolicismo ferrenho. Tanto que ele quase morreu, teve seus livros queimados, e as 2 médiuns que escreveram boa parte das obras básicas são crianças, as 2 meninas, tiveram que sumir com elas. Ninguém sabe mais dela depois daquela fase, para elas terem vida. Se Kardec não tivesse colocado o catolicismo um pouquinho ali dentro, ele teria assumido tudo, se não tivesse matado ele próprio, que era o processo de não aceitação. Então, até mesmo, tanto que o espiritismo é filosofia, ciência e religião. 33% só de catolicismo, que praticamente é obrigatório. Então, o espiritismo basicamente é um estudo dos espíritos profundo. Ciência e filosofia, 66% do espiritismo é absolutamente questionamento. E claro que dentro da ótica crística, né, de todo o estudo, também se colocou Jesus. Mas acaba se travando até certo ponto, porque, por exemplo, quem é budista acaba não estudando profundamente, porque nem sempre, ou desde que nunca ouviu falar de Cristo na China, por exemplo. Então, o espiritismo ele é um estudo que você consegue colocar em qualquer lugar. O livro dos Espíritos é um livro incrível para ser estudado, porque você consegue ler ele de forma muito limpa, assim, e são perguntas que são feitas direta. Kardec era um cara tão danado que nem mediunidade tinha, ele só foi saber por que aquelas coisas batiam, eles iam para saber, tem até o filme dele, né? E olha assim, o pessoal tá chegando bastante agora aqui. O ponto é, se o Kardec tivesse encarnado no Brasil, ele ia estar ancorado com caboclos, com pretos velhos, com as entidades que estavam aqui, né? Porque isso começou com o Zélio Fernandinho de Moraes na Umbanda, quando ele começou a inserir isso. Eu não sei se pegaria a época de Kardec, acho que o Zélio foi um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Mas talvez por isso não. Talvez se o Kardec, por ter começado num lugar onde já tinha uma predominância muito grande do catolicismo, ele obrigatoriamente teve que colocar o catolicismo. Se o Kardec tivesse começado, por exemplo, lá na Índia,
ele teria que ter colocado os Vedas, ter colocado... Então o espiritismo seria 33% de filosofia e ciência e um pouquinho de hinduísmo. E na então, Índia, o pessoal ia falar, tá bom, é o estudo dos ligado espíritos. Já, né? E, na verdade, é isso, não existe melhor nem pior, é só o estudo dos espíritos voltados à cultura da França na época, que foi necessário fazer. Mas nós precisamos abrir a mente. E o próprio Kardec fala isso, que nós, nesse livro... Esse livro é o seguinte, a editora Amadas, ele tem esse livro. Ela editou um livro em que metade do livro é o livro em francês, feito do próprio punho de Kardec, ele escreveu na mão, dizendo que e a outra metade é a tradução. Então você começa pela tradução, na outra metade tem todo o livro escaneado pela mão dele, em que ele fala que o espírita tem que ter na biblioteca dele livros hinduístas, livros budistas, livros que falam sobre todo o estudo da teosofia, inclusive livros que estão criticando o espiritismo, porque ele não que para o espírita não deixe de ser um questionador, porque de repente as críticas já são verdadeiras e o espírita passou a passar do limite do questionamento. Então ele precisa estar dentro do sentido. É 66% de questionamento puro e só 33% de religião voltado à cultura existente naquele momento. Então assim, por aí você tira como é legal esse estudo. Hoje em dia, hoje virou uma religião. Quer dizer... E assim, a amplitude que nós temos através de redes sociais está facilitando bastante o propósito das pessoas que querem ser universalistas. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.